Olá pessoal, engenheiros e engenheiras e simpatizantes da construção civil. Vamos aqui para uma aula de hidráulica 2 sobre condutos livres, tratando aí dos conceitos iniciais e gerais desse tipo de escoamento, né? Então, os condutos livres, né, o escoamento ou escoamento em superfície livre, que acontece basicamente em canais, tem como sua principal característica a presença da pressão atmosférica atuando sobre a superfície deste líquido, seja em uma seção aberta, como nos canais de irrigação e drenagem urbana, por exemplo, ou em uma seção fechada, como nos condutos de esgoto e galerias de águas pluviais de centros urbanos, por exemplo. Aqui duas imagens que representam, né, um canal aberto, pode ser, como citado aqui no texto, né, canais de irrigação, canais de drenagem, né, até mesmo os canais naturais, como rios e lagos, calhas, etc. E aqui o conduto, que é fechado, no entanto, não trabalha a seção plena, né? Vocês podem observar aqui que existe água até uma determinada altura, então existe pressão atmosférica sobre o fluido aqui. Então é um fluido que trabalha por gravidade, por desnível, um conduto que trabalha por gravidade, por desnível. No entanto, ele não está pressurizado pelo fluido aqui, né? Neste caso do conduto circular fechado, né? Então é um conduto livre pelo fato de não estar pressurizado e ter a pressão atmosférica. E aqui é um conduto livre, uma da superfície livre em contato, né, com a pressão atmosférica. Dito isso, né, esse conceito inicial, podemos classificar aí esses canais como naturais, né, que são os cursos d'água existentes na natureza, os rios, os córregos, ou artificiais, que são os construídos pelo homem para aplicação hidráulica. Aquelas diversas situações as quais eu comentei e que nós utilizamos aqui dentro da prática da engenharia civil, vamos ver ao longo do nosso curso, né? Diversas utilizações. E os canais também podem ser ditos, aí, classificados como prismáticos, se possuírem ao longo do seu comprimento, né, uma seção reta e declividade de fundos constantes, né? Então aí ele é um canal prismático, então uma seção única e uma declividade constante. Caso contrário, ele é não prismático, né? Então a gente vai estudar esses dois tipos aqui ao longo da nossa unidade curricular, certo? Os conceitos aí relativos às linhas de energia e piezométrica são utilizados aí nos canais de maneira análoga aos condutos forçados, onde podemos observar que, devido à pressão atmosférica, a linha piezométrica geralmente coincide com a linha d'água. Então aqui nós já estamos falando da energia, das cargas hidráulicas, né, das cargas que incidem nesse tipo de escoamento. Vamos lembrar aqui a carga em condutos forçados, que nós vimos aí anteriormente na nossa unidade curricular de hidráulica 1. Então a gente tem a carga de posição, a carga de pressão e a carga cinética. São os três tipos de carga que se incidem no fluido nesse escoamento forçado. No caso aqui, no conduto livre, a gente diz, né, muitas vezes nós podemos, né, nas aplicações mais comuns de canais, onde a linha piezométrica coincide com a linha d'água, a carga de pressão pode ser substituída pela altura d'água Y. Então essa é uma aproximação muito comum, como nós vamos ver daqui a pouquinho nas descrições dos parâmetros geométricos dos canais. Então aqui, já em canais, nós podemos dizer que a carga total incidente, né, no que ocorre no escoamento é a carga de posição, a carga Z, mais a carga Y, que seria equivalente lá à carga de pressão, ou aqui a carga de linha d'água, né, cota piezométrica, e a carga cinética. Então,
essa é a energia que ocorre no escoamento em um canal, correto? Mais à frente a gente vai estudar isso com um pouco mais de afinco, né, um pouco mais de profundidade, quando estudarmos energia e suas variações aí em canais, beleza? Apesar da similaridade aí no tratamento analítico dos dois tipos de escoamento, forçado e livre, cabe a gente observar que pode haver mais dificuldade em tratar os condutos livres do que os forçados, considerando aí alguns aspectos, né? Que há grandes variações de rugosidade, então a infinidade de materiais, principalmente o uso de materiais de cunho mais artesanal, como concreto armado, por exemplo, então são materiais não industriais, né? Materiais muitas vezes produzidos em obra, grande variedade de formas geométricas, então não somente seções circulares, então aí já é uma dificuldade de cálculo, né? Existe uma variação de cálculo bem grande, e menor margem para erros em projetos, sobretudo no que diz respeito aí à drenagem de águas pluviais urbanas e esgoto sanitário. Muitas vezes um erro de 30 centímetros, vamos falar assim, de carga, né? Em uma cota de canal pode sobrecarregar uma galeria de água pluvial, por exemplo, ou gerar um problema de drenagem urbana muito sério, né? Lá em Campo Grande, que nós temos muitos problemas relacionados a isso, que o digo, né? Então, existe essa dificuldade aí no que diz respeito aos canais. Bom, tanto nos canais prismáticos como nos não prismáticos, vários parâmetros aí são necessários para descrever geometricamente uma seção qualquer, independente de sua geometria, se é circular, né, retangular, trapezoidal, e as declividades de interesse, né, como vamos apresentar a seguir. Então, o canal é um elemento que trabalha em função da gravidade, então as declividades também são objeto aí de interesse e estudo. Então aqui nós temos uma seção longitudinal do canal, né? E aqui uma seção transversal, um corte dessa seção longitudinal, correto? Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses elementos geométricos que estão descritos aqui, que utilizaremos ao longo de nossos estudos aqui de hidráulica 2. Então a área molhada, que nada mais é do que a área de água aqui, que está em contato com a superfície do canal, em metros quadrados, normalmente utilizamos essa unidade. O perímetro molhado, que é o perímetro que está em contato com a água no canal, demarcado aqui, P, em metros. O raio hidráulico, que é um parâmetro de cálculo amplamente utilizado aí nos estudos de canais, né? E que nós vimos lá em hidráulica 1. Na verdade, lá nós trabalhamos muito com o diâmetro hidráulico, que acabava sendo o diâmetro da tubulação. Aqui a gente vai trabalhar com esse parâmetro, o raio hidráulico, que é dado pela relação entre a área molhada e o perímetro molhado. Ou seja, raio hidráulico é A sobre P. Vamos utilizar bastante esse parâmetro para obter alguns dados de cálculo, né? A altura d'água Y em metros, ou seja, aqui a distância entre o fundo do canal e a linha d'água, medida verticalmente, e a altura de escoamento da seção H, medida perpendicularmente em relação ao fundo do canal, né? Então, esses são alguns parâmetros. Continuando aqui, temos a altura hidráulica, ou altura média, HM, que é a relação entre a área molhada e a largura de topo, essa largura B aqui, né? Então, é a altura de um retângulo de área equivalente à área molhada. Em alguns parâmetros hidráulicos a gente se utiliza disso aqui, né? A gente transforma essa área irregular em uma área retangular e pega a altura, né? É isso que a gente acaba fazendo, né? Enquanto recurso de cálculo. Aqui, falando já longitudinalmente, né, das declividades, nós temos a declividade de fundo longitudinal do canal, né, que em geral é baixa e expressa para cálculo em metro por metro.
Já nos projetos é muito comum a gente dar essa declividade em percentual, né? Vocês devem lembrar aí no curso de engenharia das declividades de telhado, né? Os estudos iniciais do curso, a gente estuda muito isso, calçada, telhado, enfim. Aqui a gente está falando da declividade do canal. Em projeto é usual percentual para cálculo metro por metro. A cada metro eu desço um metro de canalização, certo? Tantos metros de canalização, enfim, vamos ver essa medida necessária, né? Temos a declividade piezométrica ou de linha d'água, certo? IA. E temos a declividade da linha de energia, que aí é a soma de todas aquelas cargas que nós vimos anteriormente ali, né? De posição, de altura d'água e de carga cinética. Tranquilo? Então, esses são os parâmetros aí geométricos de uma seção, né? Vamos falar agora um pouco sobre os tipos de escoamento que podem acontecer em um canal, né? Nós podemos classificar os escoamentos de acordo com os parâmetros de variabilidade em espaço e tempo, no espaço e no tempo. Isso é, características hidráulicas aí, como a altura d'água, a área molhada, o raio hidráulico, que nós vimos anteriormente, podem variar no espaço de seção para seção e no tempo. Então pode ocorrer uma variação desses parâmetros. E aí a gente classifica o escoamento de acordo com essa variação. Como no estudo dos condutos forçados, quando utilizamos o critério tempo, os escoamentos podem ser permanentes e não permanentes, né? Ou variáveis. Ou seja, quando há variação no tempo, esse escoamento é variável. Quando não há, né, é constante, é permanente. Então, vamos ver isso um pouquinho mais detalhadamente a seguir. Tomando como critério comparativo o espaço, os escoamentos podem ser uniformes ou não, né? Ou não uniformes, variados, né? Vamos ver isso aqui na sequência com maior apuro. Então, em relação ao tempo, né, no escoamento em regime permanente, a velocidade, um ponto qualquer da corrente aí do canal, é invariável no tempo. Ou seja, a velocidade é constante, em módulo e direção. Assim, os demais parâmetros hidráulicos em uma mesma seção transversal, como profundidade, vazão, área molhada, têm um valor constante e existe, entre as diversas seções que podem existir em um canal, uma continuidade de vazão. Então, esse é um regime permanente, né? Então, não há variação de velocidade em um ponto qualquer da corrente, certo? E há uma continuidade de vazão entre as seções do canal. Já no escoamento não permanente ou variável, a velocidade em um certo ponto varia com o passar do tempo. Nesse caso, não existe uma continuidade de vazão e as características hidráulicas dependem da seção que você está analisando, do ponto analisado, né? Este tipo de escoamento ocorre, por exemplo, quando da passagem de uma onda de cheia através de um canal. Então, há uma variação, né, da velocidade do escoamento num ponto qualquer da corrente, certo? Então, de uma determinada seção. Então, esse é o escoamento não permanente ou variável. Já em relação ao espaço, né, o escoamento ou regime é uniforme desde que as velocidades locais sejam paralelas entre si e constantes. Então, note que tem uma relação com as velocidades também do escoamento, né? Ao longo de uma mesma trajetória. Então, as velocidades locais sejam paralelas entre si e constantes ao longo de uma mesma trajetória. Neste caso, quando isso ocorre, né, as trajetórias são retilíneas e paralelas. Então, a linha d'água é paralela ao fundo e é paralela à linha de energia. Então, é aquele escoamento perfect, né? Onde é paralela ali a linha d'água ao fundo e a linha de energia, certo? É muito raro ocorrer na prática perfeitamente uniforme, mas muitas vezes a gente acaba adotando isso como critério de cálculo, né? Quando as trajetórias não são paralelas entre si, o escoamento é dito não uniforme ou variado. Nesse caso, a linha d'água não é paralela à declividade de fundo e a declividade de fundo é diferente da linha d'água, certo?
Então, o escoamento variado, aí, quando há, né, essa variação no espaço, ele pode ser permanente ou não permanente. Pode ocorrer a variação de velocidade ou não. Acelerado ou desacelerado, se a velocidade aumenta ou diminui no sentido do movimento. Tentaremos expressar isso aqui um pouquinho melhor por meio de uma imagem aqui na sequência, né? Então, a seguir, a gente apresenta um resumo da classificação dos regimes de escoamento em canais quanto à variabilidade no espaço e no tempo e representa isso por meio de uma figura, né? Então, o escoamento permanente, né, que é quando não há variação no tempo, né, da velocidade, ele pode ser uniforme ou variado, certo? Então, eu posso ter o escoamento permanente uniforme, dependendo do espaço, ou variado. E o variado pode ser gradual ou rápido. O escoamento não permanente pode ser uniforme, muito raro, né? Porque normalmente se há uma variabilidade entre as linhas d'água e de fundo, é porque há uma variabilidade de velocidades, certo? E variado, pode ser variado, gradual ou rápido, né? Então, comumente, né, o escoamento não permanente é variado, pode ser gradual ou rápido, certo? E o escoamento permanente, ele é uniforme ou variado, né? O uniforme é muito raro, né? No entanto, pode ocorrer um variado gradual, né, que é quase uniforme, certo? Vamos ver isso aqui numa imagem. Aqui a gente tem, por exemplo, um escoamento uniforme, permanente uniforme, perfeito, né? A linha d'água paralela ao fundo. O que pode acontecer muitas vezes é ocorrer pequenas variações aqui. Então, ele é permanente, variado, gradual, certo? Ocorrem pequenas variações nesse espaço. Aqui nós temos já um escoamento gradualmente variado, ó, certo? Então, um variado gradualmente. Então, quando há aqui uma variação dos parâmetros hidráulicos de maneira lenta, certo? Quando dá, por exemplo, uma instalação de uma barragem aqui no curso d'água. Então, isso altera a linha d'água de maneira lenta. Quando passa aqui pela barragem, eu já tenho uma mudança brusca dos parâmetros hidráulicos, uma queda brusca. Isso é um variado rápido, certo? Aqui nós temos aqui, ó, após a passagem pela barragem, uma nova mudança gradual e, posteriormente, uma mudança brusca novamente no que a gente chama de ressalto hidráulico, que nós iremos estudar mais à frente, né? Então, aqui, ó, nesses espaços, né, ó, na queda brusca e no ressalto, eu tenho mudança de parâmetros hidráulicos bruscas, certo? Nós iremos estudar muito isso quando formos verificar as variações de energia em canais, um pouco mais à frente aqui na unidade curricular. Mas é interessante a gente já visualizar esses conceitos para a gente compreender o que são esses regimes de escoamento, né? Então, pode ocorrer aí o permanente e o não permanente, uniforme ou variado, sendo variado gradual ou rápido, beleza? Isso aqui é muito interessante a gente visualizar por meio de vídeos, né? Mais à frente nós estaremos fazendo isso na nossa unidade curricular. Ainda no intuito classificatório, aí, a gente pode distinguir, assim como nos condutos forçados, dois regimes de escoamento de acordo com a turbulência das partículas da massa líquida. Então, o regime laminar ou turbulento, né? Aí a gente já vai lembrar do número de Reynolds, né? Já. Então, as principais forças que atuam sobre a massa líquida são a força de inércia, a da gravidade, de pressão e de atrito, e a da viscosidade, né? Pela existência da viscosidade e rugosidade. E são expressas aqui, numericamente, né, ou em termos de fórmula, por essas expressões, né? Então, aqui nós temos a força de inércia, massa vezes aceleração, né? Temos a força da gravidade, a força de pressão e a força viscosa, correto? Observando aqui que L, nessas expressões, é uma dimensão geométrica característica, certo?
o ρ é a massa específica, V igual a velocidade, e aqui a viscosidade. O número de Reynolds, que nós também estudamos lá em condutos forçados, né, que estudou a variabilidade ali das partículas da água, a turbulência das partículas da água, é a relação entre a força de inércia, vista anteriormente, e a força viscosa. E nos estudos dos canais, esse adimensional é expresso por velocidade vezes o raio hidráulico sobre a viscosidade cinemática. Já em um avanço dessa expressão aqui, né? De força de inércia sobre força viscosa, correto? Então aqui a gente tendo uma velocidade média na seção, um raio hidráulico, conhecendo os parâmetros geométricos e a viscosidade do fluido, que é a água, a gente consegue determinar o número de Reynolds. Sabendo o número de Reynolds, a gente consegue determinar o regime de escoamento. Se ele é laminar, caso o número de Reynolds dê menor do que 500, se ele é turbulento, caso o número de Reynolds dê maior do que 2000, e ele é de transição, quando varia entre 500 e 2000. Podem observar que há aqui uma diferença na classificação em relação aos escoamentos forçados, né? Lá os números, né, eram diferentes. No entanto, aqui cabe observar que, devido à baixa viscosidade da água, é muito mais comum o escoamento turbulento. O Reynolds dá maior do que 2000. Não necessariamente, né, mas muito mais comum. Correto? Então, na maioria dos casos, o escoamento é turbulento. Um outro adimensional que a gente também utiliza para classificar os tipos de escoamento é o número de Froude, né? Definido aí como a raiz quadrada da relação entre a força de inércia e a força da gravidade, outras forças que nós vimos ali que incidem sobre o fluido, né? Então, a raiz quadrada da força de inércia sobre a força da gravidade nos dá essa expressão aqui. Então, V, velocidade média da seção, G é a aceleração da gravidade e LC é uma dimensão característica do escoamento, de modo que em canais é comum definir essa dimensão como o HM, né, aquela altura média da seção lá, dada por B sobre a área, né, a área do escoamento que nós vimos anteriormente. Então, para canais, a gente pode classificar o escoamento por número de Froude em 3 tipos. Um escoamento subcrítico ou fluvial, quando o Froude é menor do que 1. Um escoamento supercrítico ou torrencial, quando o Froude é maior do que 1. E o escoamento crítico, quando o Froude é igual a 1. Quando nós estudarmos com mais profundidade a energia e as transições de energia em canais, no capítulo 10 do livro do Porto, aqui nós estamos no capítulo 7, nos estudos iniciais, né? O entendimento dessa classificação subcrítico, fluvial, torrencial e crítico será melhor abordado e melhor compreendido. Mas eu já posso dar um spoiler para vocês, né? Que esse adimensional ele nos ajuda a compreender quando irá ocorrer uma mudança ali de escoamento, de gradual rápido para gradual brusco, certo? Ele nos ajuda a compreender o fenômeno ali do ressalto hidráulico, por exemplo, da variação de nível d'água em um escoamento gradual. Então, é um adimensional bastante interessante, nos auxiliará nesse tipo de estudo. Por fim, aqui, né, falo um pouco sobre a distribuição de velocidade. Então, em nossos estudos, ao longo aí da nossa unidade curricular, a gente vai utilizar velocidades médias, né, para determinadas seções, para efeito do dimensionamento de canais. No entanto, embora esse conceito seja simples e de grande utilidade, a gente não pode desprezar o fato físico de que as velocidades de uma seção de um canal não são uniformemente distribuídas. Então, o fato é que, apesar da gente, para efeito de cálculo, muitas vezes considerar uma única velocidade, uma velocidade média ali, para determinação das vazões, enfim, nós vamos ver as equações de resistência,
em uma seção de um canal nós temos diversas velocidades. Vocês podem observar por meio dessa imagem, consultada no livro do Rodrigo Porto, né, que a velocidade próxima à lateral aqui do canal e ao fundo, ela é menor do que no centro aqui do canal, por exemplo, mais próximo do centro dele ou da superfície, né? Então aqui a gente também tem um atrito com o ar e aqui um atrito com as paredes. Então isso há uma distribuição, um gradiente de velocidade, assim como nós vimos lá em condutos forçados, certo? Então a velocidade média em uma seção longitudinal é calculada na prática como sendo a média aritmética entre as velocidades pontuais a 0,2 da altura, 0,2H a 0,7, em que H é a profundidade da seção longitudinal. Ou a velocidade média é aproximadamente igual à velocidade pontual em 0,4 da altura. Isso é o que a nossa literatura nos traz, né? Isso pode ser obtido por meio de cálculo integral, né? Como é uma variação, aí, um gradiente, né? Isso pode ser feito com maior detalhamento, né? Em um modelo unidimensional usual de cálculo, né, onde a gente adota uma velocidade média, devido à não uniformidade da distribuição, na distribuição das velocidades nas seções, em algumas aplicações a gente pode utilizar coeficientes de correção da carga cinética, né, como os coeficientes de Coriolis e de Boltzmann. Não sei se eu falei certo o nome desses cidadãos aqui, né, cidadãos, mas são coeficientes de correção. Nós fizemos isso também lá em condutos forçados, né, quando aplicamos a equação de Bernoulli. Então a gente coloca correções na carga cinética de modo a tentar suprir essa aproximação unidimensional, né? E dados experimentais indicam que o valor desses coeficientes, né, do coeficiente alfa de Coriolis, varia entre 1,03 e 1,36 para escoamento turbulento, maioria dos casos, e em canais prismáticos razoavelmente retilíneos, sendo geralmente maior para canais pequenos e menor para canais com maior altura d'água. Então há uma variação aqui entre 1,03 a 1,36. Nas mesmas condições, o coeficiente beta aqui varia de 1,01 a 1,12, certo? Para canais retilíneos de seção reta retangular, os efeitos da não uniformidade das velocidades é pequeno, sendo os coeficientes de correção adotados como 1. Por exemplo, aí quando a gente vai trabalhar com calhas em instalações prediais, né, que é uma seção retangular reta com uma declividade constante, muitas vezes a gente não adota esse coeficiente de correção da carga cinética, certo? Mas nós vamos ver isso caso a caso ao longo de nossos estudos. É só importante contextualizar que existe essa distribuição de velocidades, né? Para melhor compreensão aí dessas possibilidades de cálculo das velocidades médias e de modelos bidimensionais e tridimensionais, né, via cálculo integral, recomenda-se a leitura do tópico 7.4 do livro de hidráulica básica do Rodrigo Porto. Então deixa aí essa missão para vocês, né? Na verdade, eu deixo a missão de vocês lerem o capítulo 7 do Rodrigo Porto e o capítulo 14 do livro do Azevedo Neto também, né? Se vocês tiverem um tempinho aí, para complementar, obviamente, essa apresentação que eu estou fazendo e enriquecer, teoricamente, o repertório de vocês. Como sugestão aí, para fixação desses conceitos trabalhados ao longo dessa fala, eu sugiro que vocês tentem fazer esse exercício 7.1 do livro do Porto, para tentar classificar regimes de escoamento quanto à variabilidade no espaço e no tempo, né? E tente discutir com os colegas, né? Para ver se vocês chegam no mesmo consentimento, né? Quanto a essas questões, né? Esses escoamentos aí, se é permanente, se é variado, gradual ou rápido, né? Nessas diversas situações propostas aqui. E por fim, né? Um segundo exercício aqui já de cálculo,
verificação do regime de escoamento quanto à força viscosa, né, e de gravidade, então utilizar Reynolds e Froude em um canal trapezoidal, né. Os cálculos são relativamente simples, né, como nós pudemos ver aqui na apresentação, mas é interessante se realizar, né, calcular o número de Reynolds e o número de Froude e determinar o regime de escoamento, se é turbulento ou laminar, se é fluvial ou torrencial, por exemplo, né? Lembrando aqui, já colocando uns parâmetros geométricos de uma seção trapezoidal. Isso tem no livro do Rodrigo Porto, mas eu coloquei aqui na nossa apresentação para facilitar a vida de vocês, né? Então, eu deixo essa proposta aí de exercícios de fixação e agradeço aí a atenção de vocês, fico à disposição para maiores esclarecimentos, deixando aqui, obviamente, por fim, a nossa bibliografia de referência, né? O livro do Rodrigo Porto, capítulo 7, e o livro do Azevedo Neto, capítulo 14. É isso, muito obrigado, um abraço a todos vocês.